Vamos ver aqui. Bom, tem várias perguntas bem interessantes, né? O debate ele dá lugar a um debate teórico também, que é uma coisa importante. A questão do Bolsonaro, né? Isso aí para muita gente é um mistério, mas não há mistério nenhum. Nós temos que entender o seguinte: a burguesia imperialista e a burguesia dos países em geral, ela não é vinculada a um único partido, né? Ela, de um modo geral, o grande capital, que é uma das facções da burguesia, né? Pega aí, por exemplo, uma empresa siderúrgica. É uma empresa gigantesca. Esse capital, muito grande, ele é, em geral, conservador, né? Ele é ligado aos partidos de caráter conservador. E há outros setores capitalistas que são ligados a outros partidos. Por exemplo, um setor, digamos assim, a segunda linha dos capitalistas tende para, principalmente nos momentos de grande crise, tende para a extrema-direita. Os capitalistas muito pequenos tendem para uma posição mais nacionalista. Quer dizer, as diferentes facções da burguesia, elas apresentam tendências políticas diversificadas entre elas. A burguesia utiliza todas essas tendências, inclusive utiliza os partidos pequeno-burgueses para a sua política. Quando a burguesia é obrigada a abrir mão dos partidos mais conservadores, ele passa para os partidos que são mais parecidos da mesma ala. Por exemplo, o grande capital, durante quase toda a ditadura militar, apoiava a Arena, que era um partido meio fictício, de um regime parlamentar fictício que havia no Brasil. O MDB tinha muito pouco apoio. Era ligado à burguesia também, mas tinha muito pouco apoio. Mas era um partido, digamos assim, de tipo pequeno burguês, exceto no Rio de Janeiro, onde o MDB era o partido da ditadura mesmo. Quando há uma crise, o partido da ditadura se divide. Nós vamos ter aí, por exemplo, em confronto, na última tentativa, quando é a última convenção do partido da ditadura, que nessa época já chamava PDS, Partido Democrático Social, que era a Arena, né? O partido está claramente dividido em três alas, que eram todas unificadas antes. O malufismo, que respondia a determinados setores capitalistas mais fracos, mas ainda importantes. Por exemplo, o Maluf era dono da Eucatex. Nem sei se existe essa empresa ainda hoje, Eucatex. É uma empresa que trabalhava com placas, né, de madeira compensada, um tipo de especial de madeira compensada que era usado para fazer divisórias, etc. e tal. Quer dizer, uma grande indústria, mas com pequena participação no mercado internacional, né? Ou praticamente nenhuma. E até no mercado nacional dividia essa participação com outras empresas estrangeiras, né? Que é muito comum também. Esse tipo de capitalista, ele tende à extrema-direita, porque ele está sempre pisoteado pelo imperialismo, e o imperialismo normalmente se organiza com os partidos conservadores. A ala que correspondia ao imperialismo, dentro do PDS, era a chamada Frente Liberal, que hoje é o DEM, né? O malufismo formou o PP e a Frente Liberal formou o PFL e hoje DEM. No PFL estavam, por exemplo, os banqueiros do Itaú. Então, aí a gente vê claramente. E a ala do meio, que era representada por um terceiro candidato, né?
Na verdade, só havia 2 candidatos. Havia 3 facções e 2 candidatos. O candidato que se opunha ao Maluf era o Andreasa, ministro dos Transportes e Infraestrutura, se não me engano. E muito ligado às construtoras, que são grandes empresas nacionais. Ligadas ao Estado, quer dizer, mais ligadas à burocracia estatal. Então, aí você vê bem a divisão da burguesia por facções. Isso não é fixo, isso muda muito, depende do partido todo, né? Mas dá uma ideia do que é o bolsonarismo. O bolsonarismo é como o malufismo. É o setor, digamos assim, é o irmão menor dos capitalistas, dos grandes capitalistas. Você vê quem que apoia o Maluf? O velho da Van, que é um velho esquisito lá. Tudo bem, é uma empresa relativamente grande, mas é capital comercial. É só para o mercado interno e não é páreo, por exemplo, para as grandes empresas comerciais norte-americanas. Né? Por exemplo, a CIA é maior do que a Van. Tem uma participação no mercado internacional e acredito, né? Estou falando mais pela impressão. Isso aí seria bom pegar as estatísticas. Então, quer dizer, são setores aí que lutam desesperadamente para chegar ao governo para defender os seus interesses. E eles apoiam candidatos de oposição em muitas oportunidades para conseguir um lugar ao sol. Bom, aí o que acontece? Quando a situação fica feia, o imperialismo é obrigado. Quando a situação fica feia, significa que os PSDBs, DEM, que são os típicos partidos imperialistas, eles perderam apoio. Eles perderam apoio principalmente na classe média e não conseguem, e num setor da burguesia, não conseguem controlar mais o regime político. Então o imperialismo vai se deslocar ou para a direita ou para a esquerda, dependendo da situação. Eles podem, por exemplo, chegar e falar assim, vamos aceitar um governo peronista, vamos aceitar um governo do PT, mas sem o Lula. Existe essa alternativa. Então, o Bolsonaro, ele foi o candidato de emergência. Eles estavam rodando aí, felizes da vida, no governo Temer. Aí o Temer soltou aquele plano, aquele negócio todo, furou o pneu do carro, e não tinha estepe, o cara correu no lugar mais próximo, arrumou um pneu velho e colocou lá. Bolsonaro. Aí o cara fala, mas com esse pneu aqui não vai dar. Isso aqui é muito complicado, né? É muito problema, a participação desse pessoal aqui na economia é muito maior do que eles merecem, então nós temos que tirar o Bolsonaro. Sem falar que isso daqui afeta o equilíbrio político no país. Quer dizer, nesse sentido, acontece uma coisa que a gente tem que pensar com cuidado. O Bolsonaro é um candidato do imperialismo, mas não é o candidato preferencial. O imperialismo apoia o Bolsonaro, mas o imperialismo quer substituir o Bolsonaro por um candidato melhor. Obviamente que nessa situação, né, se a substituição do Bolsonaro for muito complicada, fica o Bolsonaro. Se der para substituir, vamos substituir. É por isso que o imperialismo ataca o Bolsonaro. O imperialismo ataca e também colabora com o Bolsonaro. É uma coisa de política interna da burguesia, não é uma luta é uma luta de classes, mas ela transcorre num determinado ambiente político, mais controlado e tudo mais. Isso acontece em todos os países da Europa. Você vê que na Itália, por exemplo, o Salvini, que é o Bolsonaro italiano, ele tem uma posição muito mais favorável do que o Bolsonaro. Por quê? Porque, primeiro, ele é mais conciliador do que o Bolsonaro, apesar de que ele tem discursos muito radicais, e segundo, que ele tem uma ampla popularidade. Então, a burguesia usa o Salvini a fundo, né? Não ataca o Salvini tanto quanto o Bolsonaro, ataca também, porque eles querem controlar a situação. Na França, eles não querem que o reagrupamento nacional da Marine Le Pen chegue ao governo de jeito nenhum. Mas eles podem aceitar. É muito inocente quem acredita que o imperialismo não pode fazer um acordo com a Marine Le Pen.
No final das contas, o fascismo só pode se desenvolver plenamente se o imperialismo autorizar. Se o imperialismo não autorizar, eles não vão conseguir. Quer dizer, é um problema complexo da luta política interna da burguesia, que é muito complexa, né? Por exemplo, só para ter uma ideia da complexidade dessa luta, nesse caso que eu mencionei, que é da convenção do PDS de 1985, quando Tancredo Neves foi eleito no colégio eleitoral. A Frente Liberal, quer dizer, os agentes mais diretos do imperialismo, porque esse pessoal todo era agente do imperialismo na Petrobras, né? Era a turma do Geisel, né? Tinha até uma piada de que eles eram, por exemplo, o principal conselheiro do Geisel tinha sido diretor da Dow Chemical norte-americana, que era a empresa mais importante do polo petroquímico de Camaçari, na Bahia. Então eles eram bem imperialistas, bem ligados ao imperialismo. O que eles fizeram? Eles decidiram sair do PDS, rachar com o PDS e formar um partido à parte, formar um outro partido. Mas eles foram na convenção e votaram a favor do Maluf, que era o candidato de extrema-direita, contra o Andreasa, que era o candidato mais nacionalista, porque eles achavam que se o Andreasa fosse o candidato, era capaz dele ganhar no colégio eleitoral. Na hora que você vai ver a coisa, o pessoal vai interpretar assim, a ressurreição da democracia, mas não foi nada disso. Foi toda uma complexa manobra política. Daí a Frente Liberal se junta com o PMDB no colégio eleitoral, né? PMDB e outros, né? Porque já nessa hora, nesse momento, já havia vários partidos, PDT e tal. Todo mundo vota no Tancredo Neves, só o PT que se declara contra votar no Tancredo Neves. E o Tancredo Neves ganha com os votos de uma parcela do partido da ditadura. Quer dizer, é uma teia, uma trama política complexa, quase que uma história detetive. O cara está dentro do partido, vota no candidato pior, perder no Congresso Eleitoral, vai no Congresso Eleitoral, vota no partido da oposição. A política brasileira é muito feita dessas coisas, né? É um jogo muito complexo, porque os partidos são muito, como é que se diz? São muito frágeis, né? Os setores sociais mudam e tal. A situação do país acaba eliminando os partidos, destruindo, né? Há muita mudança social, então você num Estado tinha lá um grupo oligárquico que dominava o Estado, tem toda uma crise, esse grupo oligárquico ele é substituído por um outro grupo, né? É muito complicado. Por exemplo, na época da ditadura, logo depois do final da ditadura, uma parte da oligarquia mais atrasada dos estados do Nordeste passou para partidos de esquerda. Tinha oligarquias que eram famosas assim da ditadura, tipo malufista, né? Passaram para partidos de esquerda, porque os grandes capitalistas estavam se aliando com outro setor da oligarquia que tinha surgido nesse meio tempo e estavam tomando conta do Estado. A gente viu isso recentemente no Maranhão com o Sarney. Né? A família Sarney foi abandonada pela oligarquia que apoiou o Flávio Dino. Então a gente tem que ter muito cuidado na hora de analisar a luta política no Brasil para não ter uma posição totalmente ingênua e acreditar nas aparências, né? O jogo é muito complexo. Por exemplo, nós até agora não afirmamos que o Dória vai ser efetivamente o candidato, vai ser escolhido e vai ter o golpe do Dória. Não dá para saber, porque o negócio vai tanto para lá, tanto para cá, que você tem que se aproximar com certo cuidado para poder entender. Se você cometer um erro muito grave, você se perde aí, né? Não vamos nem falar da esquerda que apoiou o golpe, né? Esses aí, então, não entenderam absolutamente nada até agora, né?
TSE é empresa estrangeira. Não, a rigor, se a empresa atua no Brasil, ela está submetida à legislação brasileira e, portanto, deveria, né, estar submetida às instituições jurídicas nacionais. É confuso isso daí, porque volta e meia você leva um chapéu aí por causa das leis norte-americanas, né? Então, quer dizer, o correto seria estar no Brasil, é a legislação nacional que vale. Mas o Brasil é um país que não tem nenhuma independência diante do imperialismo, quase, e não faz isso daí. Na Rússia, o Putin estabeleceu uma legislação mais firme contra essas empresas. Até impediu as empresas de fazerem alguma coisa. Não é só o Putin, também na Austrália fizeram. Em vários países, os países tomam decisões. Tudo depende da situação política, do governo e tal. Agora, essa é a questão da jurisdição, né? Sobre o mérito da causa, o TSE não poderia interferir com essas empresas. Por exemplo, decidir que você não pode monetizar um canal é absurdo. Não é que é uma decisão inconstitucional ou ilegal, é uma decisão que não tem nenhum amparo na realidade. Como é que você vai decidir isso daí? É uma forma esdrúxula, esquisita de censura. Sobre os